pessoal, iniciamos mais um Pod Hércules e dessa vez nós estamos entrevistando aqui a Rosemary Mafra. Ela que é advogada, professora universitária, fundou o MDC, Movimento das Donas de Casa, em Governador Valadares, foi presidente da OAB de Governador Valadares por 2 mandatos, conselheira estadual da OAB, procuradora fiscal, vereadora, esposa, mãe, avó e, diga-se de passagem, quando vereadora, foi a vereadora que exerceu o verdadeiro papel de vereadora. Rose, muito obrigado por estar aqui no Pod Hércules. A gente agradece, sabe que a audiência vai lá em cima. A gente fica grato por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui, Rose. Muito obrigada. Eu também me sinto honrada de estar aqui, muita vontade, tá? Obrigada pelo convite. Um grande abraço aí para o seu público. Ô, Rose, vamos falar um pouquinho? Como que a Rose iniciou? A Rose é de Governador Valadares. Vamos falar quem é a Rose? Quem é a Rosemary Mafra? Rosemary Mafra nasceu no Inhapim, de família humilde, sempre foi arrimo de família, mas batalhadora. Eu sou filha, né, do seu Itamar e da dona Cremilda. Nós somos 5 filhos, sou a mais velha. Estudei em escola pública, no Tarumirim, do Inhapim eu fui para Tarumirim. Saí de Tarumirim já adolescente, próximo de 18 anos, para trabalhar. Passei no concurso da Rural Minas, aqui em Valadares, vim. Morei na casa da minha tia, depois fui para um pensionato e depois fui para uma casa própria, né? Ajudei meu pai a comprar uma casa própria no Bar de Lourdes. Vivemos no Bar de Lourdes durante mais de 30 anos. Crida PDL. Formei em administração de empresa, foi meu primeiro curso superior. Trabalhava na Barbosa e Marques. Da Rural Minas fui para Barbosa e Marques, trabalhei na Barbosa e Marques mais de 10 anos. E depois fui trabalhar no escritório próprio, porque da administração de empresa eu fiz direito. Lá conheci meu marido. Logo que eu me formei, eu abri a minha banca de advocacia, está no mesmo lugar até hoje. Formei em 1986, casei em 87. Sou professora universitária, sou uma pessoa que gosta da profissão e gosto de Governador Valadares e recebi, para minha felicidade, pela professora Marlene, na época, foi vereadora em Governador Valadares. Marlene Matos? Uhum. Marlene Matos. Né? Isso, Marlene teve a iniciativa de me apresentar o título de cidadã valadarense. Então, naquela época, já sou cidadã valadarense e com muita honra. Eu vi que a senhora se emocionou um pouquinho quando falou que foi arrimo de família. É um peso de uma responsabilidade que traz um orgulho também de ter dado conta, né? Não, graças a Deus. Na verdade, eu formei meu irmão, depois formei minha sobrinha, direito, foram meus alunos e, ao mesmo tempo, né, hoje, inclusive, minha sobrinha está em Florianópolis, é militar, né, é uma gratificação muito grande ter contribuído com meu pai e minha mãe para a formação da nossa família. Pois, vamos falar um pouquinho agora, que é coisa boa. Eu acabei de ver numa página do Instagram aqui, a gente vai em outros assuntos, acabei de ver numa página, até mandaram para mim aqui, Rosemary Mafra afirma ser pré-candidata a prefeita de Governador Valadares. Fala com a gente um pouco da veracidade dessa notícia e os planos da Rose também quanto a Governador Valadares. Sim. A Rose, na verdade, ela sempre esteve envolvida na política estudantil, quando, né, universitária, depois profissional na OAB, e depois na política partidária, né? Eu sempre fui vereadora, fui candidata a prefeita, né, na eleição passada, com muita luta. Nós éramos 10 homens, né, e eu a única mulher. Tive quase 14 mil votos. Muito voto. Muito voto. Um grupo muito pequeno, muito pouco dinheiro. Muito voto. Quando se fala assim 14 mil votos, a pessoa pode falar, mas então é muito voto. Para o pessoal que está acompanhando a gente agora, a pessoa não tem noção o que é ter
com um grupo pequeno, com poucos recursos, poucos e ter recursos. 14 mil votos numa eleição. E saímos numa candidatura, eu era vereadora, saímos 6, 8 meses para poder, né? Andei Valadares inteira, Hércules. Não fez aquele preparo, assim, eu vou preparar 2 anos antes, tá? Não, Assim, nada peraí. disso, nada disso. Andei Valadares inteira. Acreditei realmente que nós, né, podíamos contribuir com o governador Valadares para um desenvolvimento social, econômico. E aí nós não conseguimos. E essa trajetória é uma trajetória que eu entendo, assim, estou sendo muito cobrada nas ruas, né, na, na, em momentos que eu estou conversando, e acho que Deus é que sabe de todas as coisas. Eu tenho colocado nas mãos de Deus, mas coloquei o meu nome à disposição do partido, né? Hoje a Rose está afiliada em qual Hoje a Rose partido? está no PSB 40, né? PSB 40. É o partido do Alckmin, é o partido, né, da Pomba lá, ou seja, é um partido que eu me identifico. Ele tem um espaço que me dá liberdade para trabalhar, né, aquilo que eu acredito. Política é a forma da gente trazer o bem-estar das pessoas coletivamente, não é? Exatamente. E eu então, coloquei meu nome à disposição, vai depender da convenção, né, partidária, mas já me apresentei, tenho apoio total do partido e estamos trabalhando para ver se a gente consegue, né, adeptos, pessoas que acreditam também no nosso projeto político, além do nosso grupo, para que a gente possa disputar essas eleições. Me parece que a conjuntura, eu tenho percebido que é uma conjuntura diferente, né? Na eleição passada, nós tivemos o prefeito, né, indo à reeleição, Exatamente. o vice indo à eleição, né? Hoje nós não Exatamente. temos, assim, né, tantos candidatos, acredito que não vai aparecer, eram 11 comigo, né? Alguns faleceram no decorrer da jornada, né? Caso do Miranda, né? Miranda, né? É o caso Miranda e do... O coronel? O coronel não. Não, o coronel Miranda, né? Que faleceu, e o delegado, que É o saiu até pelo delegado, partido isso. Qual o nome do delegado mesmo? Quem lembra o nome do delegado? É o delegado... Gente boa, né? Estava sempre na televisão com a gente, dando entrevistas. Isso, estava Esqueci mesmo, o nome dele. Agora Enfim, falhou. né? Então, é uma conjuntura, me parece, também diferente, porque hoje a gente tem uma governador Valadares, né? Com uma perspectiva de que um bom gestor, austero, com conhecimento, com coragem, acima de tudo com honestidade e com experiência, a gente vai conseguir, né? Que governador Valadares continue a trilhar aí esse caminho de um povo que é trabalhador, né? Que nós temos essa característica. Precisamos somente de ter mais interesse, mais coragem para assumir os projetos que o governador Valadares precisa. Rose, a senhora foi uma vereadora que exerceu verdadeiramente a função de que é ser uma vereadora em Governador Valadares. Muita gente não sabe, a vereadora tem que fazer isso, não. A Rose exerceu com louvor o que é ser vereador, fiscalizando, denunciando, comprando briga. Eu digo aqui com todo o coração. Eu vejo hoje a Câmara de Governador Valadares, sem desfazer de ninguém, uma Câmara extremamente fraca, sem desfazer de ninguém. Como a Rosemary Mafra, a professora Rose, faz uma avaliação hoje desse governo o governo, eu tenho rodado, Rose, em quase todos os bairros do Governador Valadares, nos meus projetos sociais, e eu vejo a situação dos bairros, das pessoas. Eu juro por Deus que eu estou falando, eu fico com dó das pessoas, eu ajudo algumas pessoas ali, atrás do Vale Pastoril, onde tem ali vários moradores ali, eu vejo ali aquelas pessoas ali sem água, sem energia, sem assistência nenhuma do governo atual. Como a Rosemary Mafra analisa hoje o governo atual? Olha,
você começou pela Câmara. A Câmara tem um papel fundamental, não só para fiscalizar os atos do prefeito, mas ajudar o prefeito a retomar determinados rumos. Por incrível que pareça, eu classifico a administração do André do primeiro mandato melhor do que do segundo. Por quê? Nós éramos uma Câmara ativa, fiscalizadora, que nos momentos em que ele queria praticar determinada atitude, nós barramos. Opa, não é assim não. Eu barrei ele entregar o hospital para uma organização social. Ia entregar esse hospital? Se não fosse a liminar, que suspendeu, já tinha até as empresas já selecionadas. Suspendeu, não refletiu depois, o governo... O tempo foi passando, ele não conseguiu reformar a decisão judicial. Aconteceu a pandemia. Exatamente. Na pandemia, as empresas que haviam sido aprovadas estiveram envolvidas em situações ilegais em outros municípios, saindo todo mundo preso na época, de outros municípios, Rio de Janeiro, inclusive, por causa da questão do desvio, né, de medicamento. O que acontece? O governador Valadares e a própria administração do prefeito ficou livre disso aí. E ele ficou por quê? Por causa de uma atitude de uma vereadora que não deixou ele fazer o que ele queria, ou o que o grupo queria, não sei exatamente, e hoje nós temos essa situação do hospital, mas é uma situação que a questão é de gestão. A questão é de gestão. Nós tivemos uma outra situação, que é a da rodoviária. Uma polêmica terrível, porque eram 10 áreas públicas de bairros cujos bairros só tinha uma área para fazer por exemplo, uma escola, uma creche, um posto de saúde, um equipamento público, que se entregue ao empresário particular em troca de uma área para fazer uma rodoviária, haveria um prejuízo ambiental, inclusive, porque existiam áreas institucionais. Nós fizemos um impedimento judicial, porque a Câmara aprovou naquela época, nós fomos para a Justiça e impedimos até hoje, né? Há uma discussão nesse sentido. Tem aqueles que falam, né, que eu impedi o desenvolvimento porque não conseguiu fazer a rodoviária, outros agradecem, como, por exemplo, lá no Morada do Vale, né, de vez em quando eu recebo lá representantes lá da associação que diz: olha, doutora, graças a Deus nós temos aqui as nossas áreas, né, que foram preservadas. E foram N situações, questão do kit escolar, né, a questão da escola de tempo integral. Num primeiro momento, realmente, quando o governo anterior fez a escola de tempo integral, fez assim, numa situação de eu tenho que fazer, né? Não foi planejado, a Sames, na época era secretária, teve uma luta. Eu admiro a Sames porque ela teve coragem de enfrentar e colocar a escola de tempo integral no campo e na cidade. Foi uma secretária que ela nem conseguiu terminar, de tanto que foi o esgotamento na época. Porque, olha, fazer serviço público, representar publicamente, é muito difícil se você leva a sério. É muito trabalho. Política é só no palanque. O político, o vereador, o prefeito, o deputado, enquanto ele está fazendo campanha, né? Mas ele assumiu, tomou posse, ele tem que trabalhar. Exatamente. Ele não pode ficar fazendo política, não. Ele tem que trabalhar. E nós não estamos vendo isso, não. O vereador continua fazendo política. Por quê? Porque, na verdade... Gostei, o vereador continua fazendo... No momento dele estar trabalhando, ele está fazendo política. Não é assim, ele tem que trabalhar, porque a Câmara tem serviço. O que é mais importante na Câmara são as comissões. As comissões têm que funcionar. E as comissões não podem ser entregues a assessores. Sabe? Aqueles assessores que são funcionários indicados pelos vereadores. Exatamente. Não tem um vínculo jurídico permanente, porque não são servidores públicos concursados,
Você entendeu? Há quantos anos a Câmara não faz um concurso público? Olha, quem está ouvindo a gente, faz um exercício de voltar atrás 10 anos, 15 anos, 20 anos. Há quantos anos a Câmara não faz um concurso? E a forma correta, lícita, legal, independente, imparcial de ir para o serviço público é como, Hércules? É pelo serviço público, eu não estou nem falando é pelo concurso público, eu não estou nem falando os cargos de confiança, porque aí está certo. O primeiro escalão, ele tem que ser cargo de confiança mesmo. Exatamente. Agora, aqueles cargos técnicos, tem que trabalhar, gente. Tem que trabalhar, não pode ficar fazendo... Aí o vereador, ele fica fazendo político o tempo todo, as leis, né, passam do jeito que faz a lei de acordo com as benesses de quem quer se beneficiar, não uma lei para todos, mas uma lei para poucos. Então, a questão da Câmara de Vereadores, ela é extremamente importante para proporcionar ao prefeito uma administração melhor do que ele poderia ter. Porque o vereador fiscaliza, evita que o prefeito cometa determinados erros. Porque o vereador opina nos projetos de lei, melhorando, inclusive, os projetos de lei. Porque o vereador ouve as pessoas e leva até o prefeito, através de requerimento ou notícia fato, o que está acontecendo. Então, o gestor, que é o prefeito, ele também, coitado, ele acaba fazendo uma administração empobrecida, porque quem tem o dever legal de fiscalizar os atos dele, de colaborar com os atos dele e de, ao mesmo tempo, engrandecer a administração dele, está fazendo o quê? Está fazendo política. Aí. Não é? Exatamente, doutora Rosemary Mafra. Eu queria deixar a doutora Rose aqui falando, que é bom ouvir a doutora Rose falando. Ela tem uma grande sabedoria nas palavras. E tem poder, sabe? Olha, o vereador, ele tem poder. O vereador, né, o legislador, de um modo geral, ele tem que saber usar a caneta que ele tem. Quem deu a caneta para ele? Foi o povo. E ele é respaldado por quem? Pelas leis. Então, se ele souber, ele não precisa fazer requerimento para perguntar para o fulano de tal como é que é aquilo. Ele mesmo, sabe, busca informação, ele leva notícia fato, ele abre a investigação, ele conversa com as pessoas. Só que se o vereador não for do lado do prefeito, Rose, talvez ele não consiga nada. Depende. Se ele não estiver na base do governo, ele não vai conseguir. Se ele quer fazer um serviço de despachante, ele não vai conseguir nada mesmo, não. Exatamente. Exatamente. Ele foi eleito para ser despachante? O povo quer que ele seja despachante? Quero saber. Exatamente. Como é que esvazia uma secretaria de obras? Como é que esvazia uma secretaria de saúde? Em que o cidadão não precisa ir lá na secretaria de saúde nem no posto, porque a guia vem até o vereador e o vereador entrega. Para com isso. Exatamente. E o Ministério Público aceita isso? Ou então não vai precisar de contratar as pessoas para ter, não vai precisar de ter a agente de saúde lá, porque o assessor do vereador vai fazer o trabalho. Mas ele vai fazer só para quem é do grupinho, da patotinha dele, do eleitor dele, então, de quem é de interesse dele. A população, de uma forma geral, toma fé. Olha, veja só. É lógico que talvez seja até uma utopia. Mas ninguém vira vereador, ninguém vira prefeito, ninguém vira deputado, ninguém vai às urnas se não for escolhido pelos partidos. Por incrível que pareça. O partido tem que... O partido tem uma grande responsabilidade. Primeiro, de selecionar o quadro das pessoas que ele quer entregar para a população, para que a população possa escolher. Selecionar dessas pessoas, ele tem também uma responsabilidade de preparar, não precisa preparar pós-eleitos.
tem que ser antes. Olha, nós temos agora que apresentar, os partidos têm que apresentar 22 nomes para vereador nessas eleições, né? São 21, são 21 vagas de vereador, mais um pela lei, dão 22. Pega 30% de mulheres, que é a proporção, né? Também a cota dos negros e pardos, soma os 22. O partido, eu acho, ele tinha que, no mínimo, dar uma, independente de ganhar ou não, preparar uma aulinha básica. Qual é a função que você vai exercer caso eleito vereador? Quais as leis mais importantes do município? A lei orgânica é a mais importante, é como se fosse a Constituição do país. Exatamente. E lá você encontra toda, desde o que você tem que fazer até qual é a importância do trabalho, né, que você vai desenvolver. Além disso, o que mais você precisa, além da lei orgânica? Você precisa conhecer o regimento interno da casa, porque senão você não pode nem abrir a boca. Que na hora que você abrir a boca, o presidente vai falar assim, ó, não está na sua hora de falar. Você não pode falar, estou cortando a sua palavra. Então, conheça o regimento interno. Todos os candidatos, independente de ter chance ou não de ganhar, é de fácil acesso, conheça o regimento interno, conheça a lei orgânica e depois de eleito, vá nas leis mais importantes, as leis ambientais, que é o código de postura, né? A questão do ambiental, as questões, o regulamento, ou seja, pega aquele conjunto de lei, estatuto dos servidores, pega aquele conjunto de leis, depois de eleito, e também estude, porque tem que estudar, tudo a gente tem que estudar. Tem que estudar. Só que o grande maioria tem uma preguiça. Tem uma preguiça, e aí não sabe fazer, você entendeu? Aí tem vereador que ele não sabe a importância dele, nem o papel dele, por que que ele não sabe? Não é porque é porque simplesmente ele acha que ele tem que ficar somente atendendo, né, pedidos. É um examezinho aqui, tampa um buraco ali, poda uma árvore ali. Então... na verdade, ele tem um conjunto de pessoas, né, assim como o deputado, o vereador também. Tem um conjunto de pessoas que se chama de assessores, define as atribuições, mas se ele não souber, é igual a dona de casa, né? Se você não souber varrer uma casa, como é que você vai fiscalizar a sua funcionária? Não é assim? Exatamente. Você não precisa fazer, mas você tem que orientar. E até dar a impressão que sabe fazer, ainda que não saiba, né? Então, o que acontece é exatamente isso. Então, eu penso que nós precisamos de fazer uma reflexão a partir dos partidos, depois com as pessoas, para colocarmos pessoas mais capacitadas. Porque a capacidade, ela não decorre da instrução. A sabedoria não decorre da instrução. Não é porque aquela pessoa tem nível superior que ela é melhor do que... Não, tenho muitas pessoas que me ensinam, apesar de eu ter 2 cursos superiores, mas ela tem uma sabedoria diferente daquilo que eu não aprendi na escola. E ela leva isso para a vida dela e compartilha lá. Porque a Câmara de Vereadores, ela é uma diversidade de pessoas. E você aprende com... né? Um aprende com o outro. Doutora Rose, fala de um assunto que é bem polêmico em Governador Valadares nos últimos dias. O que a senhora acha dessa privatização do SAAI? O que isso traz de bom para a cidade ou não traz nada de bom para a cidade? Olha, eu acho que traz de bom. Bom. Eu vou te explicar. Eu, quando vereadora, eu provoquei muito o SAAI, né? Especialmente porque o SAAI foi criado em 1930 e pouco, e ao longo dos anos o SAAI perdeu a sua finalidade, a função pelo qual ele foi criado. Ele foi criado como uma autarquia municipal para cuidar da saúde do valadarense no que diz respeito ao esgoto,
tratar o esgoto e a água de qualidade. Essa é a função primordial do SAI. Desde quando ele foi criado, saindo lá do governo estadual, e aí ficou independente, mas atrelado ao município. O que ocorre? Ao longo dos anos, o SAI ele se prestou a ser um cabide de emprego. Infelizmente. O SAI se prestou a ser aquele primo rico que o IPREM tem problema e o responsável por pagar o IPREM é o município, que não paga, pega lá emprestado do SAI o dinheiro para poder resolver o problema do município, e aí o SAI empresta. E veio ao longo dos anos acumulando, sabe? Tem os equipamentos, tem caminhão, tem uma frota. Eu me lembro que tanto na época do governo do Fassarella, quanto do governo do Mourão, quanto do próprio governo da Elisa, teve projeto para poder modernizar os equipamentos do SAI, com inclusive recursos financiados bem a menos, foi feito, e nós eternamente temos as administrações alugando caminhão. Nós temos os equipamentos próprios. Mas por quê? Não entendi. Tem o equipamento, por que aluga? Não entendi. Se tem o equipamento, por que está alugando? Tem que perguntar para o gestor, né? Tem que perguntar. Por quê? Por que os nossos equipamentos ficam sucateados e usa o do empresário? Não entendi. Não é? Ué, tem uma explicação aí. Tem um negócio esquisito aí. Tem coisa errado aí, né? Tem. Então, isso não é de um nem de outro, tem cheio não. de corrupção, né? Isso não é de um nem de outro, não. Isso é uma prática que vem ao longo dos anos sendo praticada, e aí vamos chegar aonde que estou querendo, que é onde que primeiro o André surpreendeu, o prefeito surpreendeu todo mundo, porque no programa de governo dele não tinha concessão. Primeiro é isso. Por quê? Porque programa de governo em Governador Valadares, alguns prefeitos cumpriram, outros não passaram nem perto. Então, não sei para que tem programa de governo, que a gente discute tanto programa de governo, não é? Vocês da imprensa, principalmente. Estou lá pegando, você falou que vai fazer isso e isso. Então, primeiro não tinha. Mas fez. Aí eu fiquei refletindo exatamente o seguinte: quando eu era vereadora, que o SAI chegava para fazer a prestação de conta, porque na lei orgânica fala que tanto o SAI, quanto a Secretaria da Fazenda, quanto a Secretaria da Educação, quanto a Secretaria da Saúde, eles têm que prestar conta para a comissão. Tem um órgão que tem que fiscalizar Sim. o SAI, não tem? Tem. Esqueci o nome, são as siglas que tem que fiscalizar o SAI. Tem. Eu acho que isso não vinha acontecendo. E agora também, nessa concessão, a lei que criou essa concessão, ela tem um grupo, tem que fiscalizar, eu pesquisei, Montes Claros é concessão. Eu olhei vários municípios mais ou menos parecidos com o governador Valadares. E lá as prefeituras fizeram isso, nesses que eu estou falando. Funciona Deu certinho. Razoavelmente bem, tá? Mas com essa fiscalização desse grupo, né, montado pela prefeitura, diversificado, extremamente fiscalizador mesmo. Eu esqueci o nome, tem uma empresa que ela vem de fora, ela não é um órgão que vem fiscalizar. É a agência reguladora? Não sei se é agência reguladora. Enfim, mas o que acontece nesse caso? Então, eu quando vereadora, eu percebia que nas prestações de conta, que o diretor do SAI ia lá, a maior arrecadação do SAI, por incrível que pareça, Hércules, sabe aonde que era? No corte, religação, que corta, religa. Corta, paga, religa, paga. Aí se a conta a água estiver cortada também, continua pagando. Isso. Aí, as residências que nem hidrômetro tem,
Eles cobram pelo cano chegar até a sua porta. Eles continuam cobrando a água do mesmo jeito como brincadeira, se né, estivesse rapaz? fornecendo a água. Tem uma taxa de R$ 35. Aí, o que eu pensei? Gente, esse SAI, ele está se prestando a sacrificar o pobre. Porque se a maior arrecadação é exatamente de quem tem quem cortou e quem tem que pagar para religar, quem não tem a água no barracão dele ou no imóvel dele, por quê? Porque ficou devendo, aí não pagou, foi lá, retirou o hidrômetro, continuou a gerar a fatura do boleto. E eu lutei, eu tenho ação na justiça até hoje. Eu acho uma tremenda sacanagem. Até hoje eu tenho ação na justiça contra o SAI para provar que quando não tem o idômetro, a água não está à disposição. E se a água não está à disposição, não tem que ficar cobrando mês a mês. Eles cobram baseado em quê? Porque a gente está com cano chegando até a porta da sua casa, então você vai ter que pagar a taxa. Ou então ir lá e dar baixa. Tem que ir lá e dar baixa. É uma sacanagem, né? A lei é antiga, as leis eram todas antigas, antes do Código de Defesa do Consumidor, antes da Constituição Federal. E aí, o que acontece? Eu também tive a curiosidade de verificar, não vi absolutamente nenhuma irregularidade formal, assim, externa, né, que pudesse coisar, e estou no sentido de que, primeiro, não é privatização. Aí Dá uma concessão durante 30 anos, né? Assim como foi feito com a Valadarense. Exatamente. Não é? Venceu a concessão, estava terminando, veio a nova administração, novamente renovou a concessão por mais 30 anos, ou seja, se houver uma fiscalização criteriosa do contrato que regulamentou essa situação, em termos de qualidade, né, de tratamento de esgoto, né, de fornecimento de água, porque nós estamos com valadares nos bairros, né, principalmente os bairros que vieram ao longo do tempo, por causa do Minha Casa Minha Vida, todos sem água. E não é de hoje, não. O povo está sem água e pagando água sem ter. Ou seja, como é que muda isso aí? Porque o eleitor não muda o gestor, né? Porque não muda, que eu falo assim, porque sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas pessoas. O que acontece nesse caso? Então, eu tenho a expectativa, né, e a esperança, pesquisei a empresa, tá? É uma empresa idônea, é uma empresa que tem um know-how muito grande. A princípio, não era favorável, mas não via outra solução. Qual é a solução que se apresenta? Para que o SAI deixe de ser um cabide de emprego e uma autarquia municipal em que ele não cumpre a sua finalidade. Como é que faz? Como é que faz? E os funcionários do SAI, o que acontece com eles? Eles são funcionários do município, né? Estou falando os efetivos. Tá, e os efetivos ali? Onde vai distribuído entre o município. Então, eles podem ficar tranquilos, não vou perder, mas, meu Deus, não tem como perder o emprego. Não tem. Ali o município vai ter que absorver. É igual você me perguntar assim, Rose, hoje nós temos uma previdência própria, não é o regime geral, né? As pessoas se aposentam, elas recebem pelo INSS. O servidor público do município, ele se aposenta e tem o IPREM. Mas e se o IPREM quebrar? Como é que faz? Sabe como é que faz? A folha de pagamento dos aposentados do IPREM tem que ser absorvida pelo município. O município vai ter que pagar os ativos e os inativos. Entendi. Você entendeu? Assim os funcionários do SAI. Então, o que na verdade penso, e aí é um dever, é uma tarefa que não é fácil, mas ela tem que ser exercida pelo novo gestor a partir do ano que vem, é uma fiscalização rigorosa, né, sobre o SAI, sobre a empresa que está assumindo e vai assumir. Mas eu quero aproveitar, Hércules, e quero fazer uma situação aqui, quero colocar. Pode colocar, fica à em vontade. relação ao SAI.
O SAI nunca cobrou, tá? Ele nunca cobrou água das instituições filantrópicas e não cobrou também das instituições de educação de crianças, adolescentes e dos idosos. Tem uma lei municipal, aliás, uma lei antiga, que regulamentou, inclusive, essa situação, porque, né, o que vigora na administração pública é o princípio da legalidade. Se tiver lei, pode fazer, o gestor pode ficar tranquilo, que ele não vai ser responsabilizado absolutamente. Então, tem essa lei. Quando houve essa situação da concessão, e que veio a agência reguladora, e que a Câmara de Vereadores aprovou, porque também foi uma outra situação que o Judiciário não teve condições de negar, de atender algumas ações isoladas que chegaram até eles, porque estava tudo legal. Foi feito uma reformulação nas leis, os vereadores aprovaram, você está entendendo? E a forma da concessão foi por leilão, não é? Então, foi assim, de alguma forma, transparente, sob o ponto de vista da publicidade. O que acontece nessa questão? Aí, veio a agência reguladora. Essa agência reguladora, inclusive, ela é de Viçosa. Ela, né, fez resolução e tudo, e começaram a mandar fatura de pagamento para as creches, para as instituições de abrigo, né? Ou seja, para todas as instituições de Valadares que são parceiras do município, porque elas cuidam de criança, cuidam de idoso, cuidam de deficiente, cuidam de doente, né? E aí começaram a chegar as contas e eles não têm orçamento para isso. Não tem orçamento. Hoje em dia está cobrando deles? Está cobrando. E sabe por que não cobra? Porque não pode, porque eu entrei na justiça e consegui uma liminar, entrei na justiça em nome das creches de Governador Valadares. Por exemplo, tem uma creche no Santa Rita, que é a creche do Márcio, gente inocente, tem 550 crianças. Elas são atendidas... E é um exemplo de creche ali, tá? Você conhece, Conheço, né? Conheço ali, um exemplo. Quanto é que eles querem cobrar de água lá? R$3.000. Verdade, o que acontece? A gente vê hoje uma atuação dos órgãos externos fiscalizadores muito menor do que se via no passado. Entendeu? Não sei se é porque também a própria Câmara não provoca, né? Não precisaria provocar, porque fatos públicos e notórios não precisam ser levados até, né, o Ministério Público, porque ele mesmo, o Ministério Público, a Câmara Municipal, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, eles têm lei que regulamenta a atividade deles, tornando um dever deles fiscalizar. E essa fiscalização, a gente, de alguma forma, não tem percebido o que tem ocorrido nos últimos anos. Talvez seja por isso que a população anda muito descrente, né? A gente percebe isso, que a população anda muito descrente em relação à atuação, né, da política em si, né? Então, isso é importante a gente retomar esse tema exclusivamente. Por quê? Porque essa questão de contratos, essa questão de pessoal, né, de contratações, nós estávamos falando, inclusive, sobre os equipamentos do SAI. Exatamente. Né, dos veículos. Tem desse sucatear e aluga de alguma empresa, pode ser de um amigo, de um primo, de um colega, amigo do amigo. Né? Se fizer um inventário, né? Vamos falar, se fizer um inventário dos equipamentos que o SAI tem, e se fizer um levantamento de que esses mesmos equipamentos
o SAI prefere alugar externamente do que usar os seus, né? Isso, de alguma forma, desvia a recursos que poderiam estar sendo utilizados para a finalidade pelo qual o SAI foi criado, que é exatamente o tratamento de esgoto. É lamentável, eu era vereadora, inclusive, fui na estação de tratamento de esgoto, né, que o governo anterior deixou, ali no Santos Dumont II, várias vezes, e acabou, ao longo dos anos, né, ficando ocioso, porque não houve continuidade, né, das obras, talvez porque, né, não se conseguiu aprovar os projetos. Tem que levantar essa situação. Isso é papel da Câmara, isso é papel do vereador. Então, tem muita coisa para poder ser feita, né? Tem essas obras paradas, igual a gente tem no Turmalina, né? Um centro. Meu Deus, né? do céu. Olha vergonhoso, olha, triste, lamentável. Aquela população precisa tanto daquilo ali. Aquilo aquela ali, região ali. Se não me engano, o Hércules, eu Eles acho que arrancaram até a placa lá de vergonha do tempo. Eu acho que aquilo é da época do primeiro governo do Lula, ou é da Dilma, não me lembro. De tanto tempo, não é? Virou uma cracolândia lá dentro. Ou seja, sabe? Então, penso que fazer um levantamento, o próximo gestor tem que fazer isso. Valadares não precisa de inventar roda, não. Basta aplicar os recursos de forma, né, correta, de forma consciente, de forma que chegue até a base, que chegue até o povo. Por exemplo, a gente vê reclamar que os postos de saúde foram esvaziados, não é? Eu sempre critiquei também, eu queria falar uma coisa com você. Eu estava no governo como procuradora fiscal da época, né, da Elisa. Acho que a Elisa trabalhou muito para o governador Valadares. Eu me lembro que a gente eu mesmo pegava o plano de governo dela, foi um plano de governo construído, né, com muita audácia, coragem. A escola de tempo integral, ela cumpriu, né, a Universidade Federal, ela trouxe, ela foi no mandato dela que veio a medicina da Univale, né? Então veio a Piracanjuba, que é uma grande empresa, né? Ou seja, se a gente for enumerar, foi, não resta a menor dúvida, uma administração de uma mulher que ela cumpriu na maior parte o plano de governo dela e que trouxe um legado para Valadares, não só para o presente, mas para o futuro, a partir, inclusive, de toda essa juventude que nós temos como uma indústria do saber. É verdade. Né? É verdade. É lógico que tem manchas, né? É lógico que tem críticas, é óbvio, né, que nós tivemos toda aquela situação nebulosa, né, do passado, mas isso não tira o demérito, né, E aí tem a ET, né? E aí tem a estação de tratamento de esgoto, que, na verdade, estava praticamente 60% feito e precisava continuar. E não continuou. Então, quando a gente pega, e você colocou essa concessão do SAI, ela transferiu, né, ainda que não seja de forma definitiva, mas por 30 anos, um patrimônio valiosíssimo do povo de Governador Valadares para a empresa que vai assumir ou está assumindo essa concessão. Isso tem que ser uma reflexão, de forma que o que nós precisamos é que se faça um levantamento de obras como essas que nós estamos falando, para concluir essas obras. Não é possível que Governador Valadares não possa concluir as obras, a açucareira, o aeroporto, né? O prefeito André, ele concluiu a parte de baixo ali, que é o Teatro Atiai, né? Em cima ainda não fez, né? Não foi concluído. Mas foi 7 anos, porque paralisou já no governo do Mourão, passou o governo da Elisa, que foram 8 anos, passou todos esses anos, né, do governo do André, e agora, neste ano,
né? 7 anos praticamente, Praticamente. Né? Dele, Então, né? para poder fazer o que fez ali É. no coisa. E o aeroporto, que é uma... Tiveram que entregar, entregou para... Né? Por quê? Por má gestão. Por má gestão. Por falta sabe, de compromisso, de responsabilidade, de gestores responsáveis para poder... então, tiveram que entregar. Então, assim, é dentro destes fatos, desse universo, que a gente tem que fazer uma reflexão. Qual é o gestor que o governador Valadares quer? Quer continuar com as mesmas pessoas ou quer fazer uma mudança? Né? Um novo projeto. E é nesse novo projeto que eu tenho uma expectativa de que a gente tenha esse espaço para ocupar e demonstrar. Doutora Rosemary Mafra, já no início eu falei aqui que ela colocou o nome dela à disposição como uma pré-candidata a prefeita em Governador Valadares. Rose, vamos falar assim, nessa eleição fica parecendo que está fazendo campanha. Na última, que você teve 14 mil votos, sim. Vamos falar, se tivesse sido eleita, o que a Rose tinha feito a Governador Valadares? Olha, eu tinha cuidado melhor da saúde do que está hoje. Eu não ia fazer a concessão do SAI. Essa questão de algumas empresas, historicamente, que cuidam da parte de buraco, sabe, não trabalharia comigo na gestão. Teria uma gestão... Não, nós não teríamos uma paralisação do serviço público por causa da troca de um sistema de informática, igual ficou paralisado todo o sistema tributário e a prefeitura sem arrecadar e os cartórios e os corretores sem poder passar a escritura porque não tinha jeito de pagar o ITBI, tá? Simplesmente porque estava trocando um sistema. É absurdo isso. É absurdo isso. Você está entendendo? Então, assim, isso não aconteceria no meu governo. Saúde é uma coisa muito séria. Falando em saúde, Rose, antes de fazer aqui as considerações finais, senhora que é uma operadora do direito, essa questão desse desvio desses medicamentos que achou longe, isso não deu em nada? Pois é, eu fico impressionada, porque isso também era uma situação que a própria Câmara tinha que apurar. Aí fica o prefeito, eu ouvi o prefeito falando, e talvez até a própria Câmara... Aqui era a secretária... Falando assim, tá com a polícia está investigando. Uai, mas não é assim, tem A secretária, que era a secretária de saúde, hoje ela é diretora-geral do SAMU regional. Pois é. Então é o seguinte, eu penso que nesse quesito, Hércules, o papel do Ministério Público é fundamental. Tem que ser provocado. Não. Não? Pela Câmara dos Vereadores? Eu acho que basta. A Câmara chegou, a gente apurou aqui e tal, toma aqui o Ministério Público. Eu penso que os vereadores podiam fazer só uma notícia-fato. Ou seja, noticiar o fato para o Ministério Público. O Ministério Público Estadual, né, abriria um inquérito civil para investigar, poderia, inclusive, pegar subsídio com a própria polícia ou com quer que seja, para poder dar uma resposta para a população de Governador Valadares. E precisa dessa resposta, né? Não pode cair no esquecimento, Exatamente. Não pode ficar no nada. Porque o povo está sofrendo. Você vai no hospital regional, não tem um metiolate, não tem uma dipirona para as pessoas. Mas você sabe por quê? Eu acho nesse sentido. Olha, o dinheiro da alta complexidade, ele, que é o grosso do dinheiro, que é ele não chega na base. E aí, eu acho que o governo da Elisa pecou muito, na minha opinião. Se eu fosse gestora, Estou entendendo. Eu não construiria a UPA aonde ela é hoje. O senhor sai daqui do regional no centro, vem aqui para... Não construiria. Primeiro porque parece um anexo, é verdade, né, do hospital. O dinheiro, quando chega, ele chega para a UPA. Só que o que está acontecendo hoje? Hoje
Você pega o doente do hospital, né, no transporte, que é um meio de transporte, leva lá para a UPA. A UPA está cheia. A UPA, ela se confunde com uma instituição que é particular, e a UPA é pública. A UPA é uma entidade pública. E o Bom Samaritano não é público. Não é. Então, ali, inclusive, na porta dos fundos já sai direto no hospital. O hospital tem um grande papel, uma grande importância para Valadares? Tem. Mas só que a UPA também, né? Ela também deve ter a sua finalidade específica. Então, o gestor, na época, né, ele tinha que ter pensado nisso. Ele não podia construir uma UPA como se fosse um anexo de um hospital particular. Complicado. Concordo em número, gênero e grau. Pessoal, é o Pod Hércules aqui. Hoje a gente entrevistando a doutora Rosemary Mafra, que já abriu o coração, falou de algumas coisas aqui. Alguma coisa, Rose, que eu deixei de te perguntar, talvez? Eu acho que você me perguntou, né? Talvez, quer falar? Falou, vou esperar ele me perguntar. Talvez eu não tenha te perguntado. Pelo contrário, eu agradeço, inclusive, né? Eu falei tudo que eu, né, tinha que falar. Tem uns cortes aí que vai dar polêmica nas redes sociais, hein, Rose? Posso não ter agradado. Ainda bem que você é advogada, que você me defende, se precisar esse povo aí, né? Posso não ter agradado. Alguns temas... Mas a gente vê que você falou a verdade. Alguns temas em Governador Valadares, parece que é proibido as pessoas falarem. Não pelo povo, não é pelo povo, não. É porque, sabe, nós temos algumas situações que é difícil você entender.